Olá meninas, tudo bem? Eu tô aqui para a nossa última aula do programa. Eu espero muito que vocês tenham conseguido absorver o conteúdo, que vocês tenham conseguido colocar alguma coisa em prática e já perceber algum resultado. Se isso ainda não aconteceu, eu quero encorajar você a fazê-lo. É muito importante quando nós começamos algo que a gente termine. Porque quanto mais nós deixamos coisas inacabadas, mais o nosso cérebro tem a tendência à procrastinação, porque ele entende que tudo pode ser deixado para depois. Então, se você está nesse programa, eu te estimulo a começá-lo se você ainda não começou, a finalizá-lo se você está um pouco atrasada, não tem problema, mas que você finalize esse processo, ok? Bom, para esse último tema, eu pensei em algo que eu acho extremamente importante, principalmente nos dias atuais, que é a aceitação do próprio corpo, para que assim a gente consiga se amar, se respeitar e principalmente suprir as nossas necessidades. Eu vou contar um pouco a respeito de como tudo isso aconteceu, por que o corpo passou a ganhar tanto enfoque, né? Por que as pessoas frisam tanto a necessidade de ter um corpo assim, assado e enfim. E depois eu vou dar algumas ferramentas para vocês para utilizar no seu dia a dia, né? Como uma ferramenta tanto de autoaceitação como também de mudança, né? Porque muitas pessoas entendem que a autoaceitação tá ligada a simplesmente deixar para lá, né? Deixar acontecer. E não é bem assim. Eu preciso primeiro aceitar quem eu sou e como eu sou, para depois eu ter e desenvolver recursos que vão me ajudar a chegar mais próximo do que eu quero, ok? Bom, então a história do corpo começou com uma civilização patriarca, né? Onde os homens tinham destaque, status, e as mulheres serviam apenas para procriação e para cuidar desse homem. Com isso, a força masculina foi ganhando muito espaço e as mulheres começaram a entender que para de alguma forma segurar esse homem, né, esse marido em casa, ela precisava se dedicar cada vez mais à satisfação pessoal dele. Com o tempo, e isso eu digo tempo de centenas de anos, as mulheres foram, né, ganhando mais força com a Revolução Industrial e o inconsciente coletivo, infelizmente, permaneceu o mesmo, né? O que é o inconsciente coletivo? Imagina só que você, por exemplo, às vezes você está assistindo algum filme e fala alguma coisa que te desperta um sentimento estranho. Às vezes você sente um cheiro que te desperta um pensamento, uma emoção que você não sabe nem de onde veio. Provavelmente esse gatilho ativou um conteúdo ao qual você não tem acesso quando você quer, porque pode ser um conteúdo que te cause muito sofrimento, muita dor. E a sua mente, para te ajudar a facilitar aí no seu dia a dia, ela joga ele pro porão. Mas eu falo que os conteúdos inconscientes são como as crianças quando colocadas de castigo. Você fala assim, você vai ficar aí 5 minutos. Passa 30 segundos, ela pergunta, já passou? Passa mais um pouquinho, ela já terminou? Por quê? Porque as crianças, elas não têm tanta noção de tempo e também elas entendem que elas podem ganhar vantagem com os pais se ficarem em comunicação. A mesma coisa o nosso inconsciente, né? Ele tá lá de castigo, mas ele fica, posso sair? Posso sair? Principalmente quando ele tem um gatilho. Bom, o inconsciente coletivo permaneceu o mesmo. Por quê? Porque Freud escreveu um texto chamado Mal-Estar na Civilização. E ele fala que nós formamos formas de viver em sociedade baseado nos nossos líderes. Então imagina vocês que os nossos líderes eram os homens.
Os homens queriam o quê? Satisfação sexual e também satisfação da barriga, do estômago, né? Até que surgiu o ditado que fala que a mulher ganha o homem pela barriga. Ou seja, a mulher passou a entender que duas coisas são muito importantes para viver em paz, para ter um relacionamento com um homem: a comida e o corpo. Olha só a pegadinha como que começa. Logo depois disso, foi vindo os padrões, né? Foram surgindo os padrões. É muito interessante assim que cada cultura tem um tipo de padrão. Mas aqui no Ocidente o que tem prevalecido é o corpo fitness, né? Que é aquele corpo definido, sem gordura, principalmente abdômen, perna, braço, que é o que mais incomoda as mulheres. E também a mulher continua com o inconsciente da comida, né? Então ela entende assim: bom, para eu satisfazer, eu tenho que ter comida e eu tenho que ter um corpo bonito. Só que essas duas coisas às vezes não estão conversando, né? Porque aí eu quero ter a comida para satisfação, né? Porque a comida, você pode até falar na sua mente: é pro meu marido, mas dentro de você, satisfação e comida estão interligados, são irmãs. Da mesma forma que um corpo fitness e a satisfação do amor, do prazer, seja lá do que for. Então, gente, o que impera hoje é algo de centenas e arrisco até a dizer milhares de anos, né? E ir contra isso é muito complicado. Por isso que eu não acredito que o emagrecimento tem a ver apenas com a força de vontade. Porque às vezes a gente tem muita força de vontade, mas nós vivemos numa sociedade e num padrão mental onde eu sempre atrelo o prazer, a alegria com a comida e com o meu corpo. Mas agora eu quero levar vocês a perceber o seu corpo, né? Perceber qual é a estrutura do seu corpo. Será que você tem uma estrutura óssea mais larga, mais fina? Será que você tem a possibilidade, geneticamente falando, de ter o corpo esbelto, definido, né? Será que o quadril do qual você reclama tem a possibilidade mesmo de ser fino igual o da fulana ou de ser grande como o da fulana? Eu quero que vocês entendam, meninas, com essa aula, que o corpo não é só um receptáculo da comida e do prazer. O corpo é o nosso templo, é a nossa casa, né? Eu falo que é um empréstimo do nosso espírito, da nossa alma. E como que você gostaria que cuidassem da sua casa, né? Como é que você cuida da sua casa? Você destrói as coisas? Você deixa tudo sempre muito bagunçado? Você olha para sua casa e fala que casa horrorosa, olha esse teto, olha isso, olha aquilo. Eu espero que não. Mas se você olhar para sua casa desse jeito, que dirá como você vai olhar para o seu corpo? Agora, se você olha para sua casa e você cuida dela, e você se dedica a ela com prazer, com amor, por que não fazer o mesmo com o seu corpo, né? O seu corpo é a casa das suas emoções, das suas vivências, do seu contato com o mundo externo e com o seu mundo interno. Então eu te convido, a partir desse dia, a vocês, quando for para o espelho se olhar, que o primeiro olhar não seja para aquela parte do seu corpo da qual você não gosta, não se sente confortável, mas que você olhe bem nos seus olhos e que você diga mentalmente ou em voz alta o quanto você é grata por ter uma casa, por ter um corpo, o quanto você é grata de poder
ver o seu corpo, né? De poder cuidar do seu corpo. Eu arrisco até a estimulá-las a falar palavras de carinho quando você se olhar no espelho. Diga o quanto você é forte, o quanto você é madura. Fale o quanto você está empenhada a cuidar de você, a se olhar com mais carinho, com mais amor. Eu posso garantir que essa experiência é muito forte. Eu me lembro que eu falei algo desse tipo com uma paciente minha, né, para ela se olhar no espelho e dizer simplesmente: eu vejo você. E ela me contou que a primeira vez que ela fez isso, ela sentiu tanta coisa que ela ficou horas chorando, que ela pôde perceber o quanto ela não se olhava, não via quem ela realmente era. Ela olhava sempre para o corpo, e a queixa dela era justamente que os homens só aproximavam dela para ter uma noite de prazer ou alguns dias, mas logo eles a abandonavam. E agora eu quero fazer esse parêntese aqui. Como é que as pessoas têm te tratado? Como é que você tem se relacionado com o outro? O que o outro tem refletido? Você tem tido relacionamentos satisfatórios? Se não, eu arrisco a dizer que o relacionamento que você tem com você mesma também não é satisfatório. E eu quero que você entenda que do jeito que você se trata é o jeito que você possibilita as pessoas de te tratarem. Então, se você quer ter mais qualidade nos seus relacionamentos, eu estimulo você a se cuidar mais, a se olhar mais, a se perceber mais, né? A olhar para o seu corpo como algo sagrado, algo que é só seu, e que se você não se cuidar com uma alimentação balanceada, com exercícios físicos, com horas de lazer, com psicoterapia, com terapias, enfim, se você não fizer isso, é muito difícil você ter uma vida satisfatória, né? Algumas de vocês me entregaram as tarefas que eu passei, e algo que eu notei, assim, que esteve presente recorrentemente, foi a questão da frustração, né? Estar frustrada com a profissão, estar frustrada consigo mesmo, com seus relacionamentos. Mas como você está com você mesma? Você acredita que você merece mais? Você acredita que você merece ter um corpo mais sadio, um corpo que te dê mais mobilidade, um corpo que te dê mais energia? Porque quando você entende que você merece todas essas coisas, se alimentar de forma correta, fazer um exercício, se dedicar a você, passa a ser consequência. Mas a questão, como eu disse lá na autoestima, na aula de autoestima e autossabotagem, está muito ligado ao merecimento. Tudo aquilo que eu acredito que mereço é aquilo que eu vou me dar. O que você tem se dado? Eu quero que você reflita a respeito disso, ok? Eu queria deixar essa mensagem para vocês, que vocês comecem agora a olhar para o corpo de vocês sob um novo óculos, troca de óculos. Imagina que esse que vocês estavam usando estava embaçado. E agora experimente colocar a visão correta. Tente isso por pelo menos 15 dias. Todas as vezes que você for se olhar no espelho, olhe diretamente para os seus olhos. Não fique procurando os defeitos, não fique procurando as espinhas, as manchas ou o que quer que seja. Olhe nos seus olhos. Diga o que você quer para o seu dia. Diga que agora você se vê. Diga que agora você entende quem é você, do que você precisa. Combinado? Bom, agora eu vou trazer algumas ferramentas, conforme eu comentei com vocês, para que nos momentos de crise,
nos momentos em que vocês se sentirem muito vulneráveis a não tratar bem o corpo de vocês no momento da alimentação, que vocês tenham essas ferramentas para auxiliar mesmo nesse processo de mudança. Eu falo muito, gente, que tudo na vida é uma questão de perseverar, né? Mas eu não sei muito bem perseverar, eu não sou muito boa nisso. Eu quero deixar outra coisa muito clara, né? Quando a gente está mudando, nós precisamos entender que ainda estamos num processo. E um processo, ele é marcado por... quando a gente consegue atingir a meta, me fugiu a palavra totalmente, por vitórias, mas também por perdas. Muitas vezes, num processo, eu vou conseguir algo e no outro dia pode ser que eu não consiga, né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala que quando você estiver cansada, aprenda a descansar e não a desistir. Que você possa tomar essa frase para a sua vida. Que quando você escorregar em algo, quando você perceber que teve um deslize com a sua alimentação, com a sua saúde, com o seu autocuidado, aprenda a descansar. Aprenda a se perdoar e não a desistir. Então eu vou passar as ferramentas agora para vocês. Um comportamento muito comum no comer transtornado é a questão da compulsão. Quando a compulsão acontece, é como se as suas emoções estivessem sinalizando de que existe algo muito errado, que precisa de atenção, que precisa de cuidado e que você não está fazendo isso, né? A compulsão, ela vem de uma forma tão intensa que algumas pessoas descrevem como se sentissem tomadas pelo desejo de comer. E diferentemente do que muitos falam, né, afirmam a respeito da compulsão, a compulsão não é apenas aquele comportamento onde você come tudo que vê pela frente em grande quantidade. Se você, por exemplo, está almoçando, o seu estômago está sinalizando para você que você está satisfeita, mas ainda assim você insiste em comer mais, isso também está sendo um comportamento compulsório. Claro, existem graus, mas isso também é um comportamento compulsório, né? E tudo bem, às vezes, a gente olhar para a comida e tá tão gostosa, tão saborosa, tão bonita, que você fala, poxa, eu quero comer mais um pouco. Isso também é um comer normal, né? Às vezes a gente precisa, a gente quer. Mas o que envolve um comportamento compulsivo? É a mente recriminando que você está comendo mais, que era hora de parar, e você se sente tomada, né? Como se assim, você não tivesse mais controle nenhum sobre a sua vontade, o seu desejo pela comida. Então, se você tiver comportamentos nesse sentido, eu recomendo você parar e pensar o que aconteceu antes no seu dia, na sua semana, o que você estava pensando, sentindo, fazendo antes de ir para essa compulsão, para esse comportamento de comilança desenfreada, né? Ou assim, de exagero. Pensa nisso e vamos supor, eu tô muito cansada porque lá no meu trabalho meu chefe tá exigindo demais de mim. Eu tô com raiva dele. Expressa essa raiva. Procura alguém onde você possa falar dessa raiva. Se você não tem esse alguém, fale para você mesma. Existe uma técnica na psicologia que a gente chama de técnica da cadeira vazia, onde você coloca uma cadeira vazia na sua frente. Imagina a pessoa da qual você está sentindo raiva, tristeza, mágoa, enfim, o que quer que seja, e converse com ela como se ela estivesse ali. Uma vez que a nossa mente, ela não consegue distinguir a realidade da imaginação. Por isso que quando a gente está assistindo um filme triste, a gente chora, um filme de terror, a gente sente medo, porque para nossa mente, ela está vivenciando aquela situação, né?
Então satisfaça, aprenda a satisfazer as suas necessidades. Talvez você entenda que você está tendo pouquíssimo lazer, pouquíssimo tempo para você. Tire 15 minutos no dia para você ficar fazendo absolutamente nada, né? Hoje a nossa cultura é de, se você não está fazendo alguma coisa, você é sem vergonha, preguiçosa. Gente, a coisa mais necessária para que a nossa criatividade, a nossa saúde mental prospere é o ócio, o tédio. São nesses momentos que a gente pode entrar em contato com a gente e assim descobrir o que é necessário para nos deixar felizes, o que nós precisamos deixar para trás, né? Então eu te estimulo a ouvir as suas necessidades. A compulsão, o pensamento de ruminação a seu respeito, a respeito das coisas negativas, podem estar relacionados à falta de atenção que você tem dado a algumas necessidades básicas, né? Então, o que te dá prazer? O que te deixa feliz? Se você não sabe, tenta olhar lá para o passado, um lugar onde a gente sempre é feliz, né? No hoje você olha para o passado e fala, nossa, que legal! Mas talvez naquela época você não estava achando tão legal. Você já pensou nisso? Pois é. Bom, olha para isso, olha para o seu passado, vê o que te deixava animada, o que fazia você querer sair de casa, querer viver, acordar, sair da cama. Tente retomar isso. Veja se isso ainda faz sentido para você, ou então o que hoje faz sentido para você. Tente fazer, nem que for um pouquinho. Você pode falar, ai, o que me satisfaz ou é viajar, mas eu não posso por impossibilidade no trabalho, dinheiro, sei lá o que. Mas viaje dentro da sua mente, né? Visite lugares que você gostaria de visitar pela internet e não com um pesar do tipo, poxa, eu não tô lá, blá, 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 né? Num vitimismo, mas eu quero ir lá. O que eu preciso fazer para ir lá? É planejar, tá? Então eu vou ensinar algo que para mim dá muito certo, que é a escala da fome, de 1 a 10, sendo que 1 é com muita fome e 10 é extremamente cheia. Você precisa começar a se perceber enquanto você come, a sentir como que tá a comida dentro do seu corpo. Para isso, gente, é necessário você comer devagar, né? É necessário você olhar para o seu prato e ver o que tem lá. Ver as cores dos alimentos, o cheiro, ver a textura deles. Ai, Fernanda, que saco, eu não tenho tempo, eu não tenho paciência. Gente, quando a gente quer mudar, nós precisamos de algum esforço, né? A mudança não vem com um estalar de dedos, ela exige algo de nós. Então, tire 5 minutos para fazer esse exercício de olhar os alimentos e aí você come. Come, e o ideal é que você esteja dentro dessa escala da fome entre 6, no máximo 7, né? Que é, eu estou satisfeita, mas eu ainda comeria mais. Mas você não precisa comer mais. Você já está satisfeita. Aprenda a parar de comer, gente. Se tem algo que empodera nessa questão do emagrecimento, é você olhar para o prato, ainda tem comida e comida boa, e você simplesmente escolher não comer até o final, porque é uma escolha, né? Então, poxa, caberia mais essa parte, só que se eu comer mais essa parte, eu vou ficar muito cheia. E aí, como é que você vai se sentir se você ficar muito cheia? Faz essa experiência, come até ficar 8, 9 e come até ficar no 6. Compara as duas emoções dentro de você. Como é que é se sentir satisfeita, mas vazia ainda? E como é se sentir muito estufado? Faça isso. Anote o que você
o que você percebe, o que vem para você de experiência. Eu sei que eu falo muito para anotar, muitas pessoas não têm esse hábito, mas se tem algo que nos ajuda no autoconhecimento, é as anotações, né? São as anotações. Outra coisa que ajuda muito quando a gente tá buscando esse emagrecimento, não deixar a comida exposta, né, disponível. A Michelle até já falou a respeito disso. Faz o seu prato, se você almoça num restaurante por quilo, faz o seu prato pouco. E lembra que se você continuar com fome, você vai poder voltar e pegar mais. Isso não é nenhum pecado. Isso não é nenhuma atrocidade, desde que você não esteja fazendo como uma punição, né? De ficar muito cheia, tipo, eu tive um dia péssimo, eu mereço isso aqui. Você merece se cuidar, né? Você merece carinho. Se o seu chefe te distrata, você merece atenção. Se alguém te desvaloriza, você precisa te dar valor. Não chocolate. Não ficando cheia para aí se punir cada vez mais, né? Então, gente, é muito importante estar atenta a essas questões, anotar, se perceber, tá? Então, fez o prato, eu posso comer mais a hora que eu quiser. Fez a comida ali em casa, guarda na geladeira. Mas tá frio, vou ter que esquentar. Não é melhor você esquentar mais uma porção do que ficar tudo à sua disposição e você ir beliscando cada vez mais? Tá? Essa é uma tática, uma ferramenta que funciona bastante. E outra ferramenta é a questão da disponibilidade dos alimentos. Na questão, assim, como eu falei agora há pouco, o que a minha irmã mesmo fala, eu vou num rodízio. Eu paguei para ir nesse rodízio. Tá tudo lá, do jeito que eu quero. Você acha que eu não vou morrer de comer? É muito importante, pessoal, a gente entender que aquela comida, nós vamos poder voltar a comê-la num outro momento. Talvez não naquela noite, naquele lugar, daquele jeito, mas ela vai estar disponível. Você vai poder voltar naquele restaurante, você vai poder cozinhar de novo aquela refeição. Você não precisa matar a sua vontade como se hoje fosse o último dia da sua vida, como se você nunca mais fosse ter aquilo ali, né? Entenda isso. A escassez não faz parte da sua vida. Você pode voltar àquele alimento sempre que você quiser, ou não sempre, mas quando você puder, desejar muito, você vai lá, compra mais, vá naquele restaurante, tá? É preciso mudar a nossa mentalidade, gente. Tudo começa pelo que a gente sente, pensa e depois faz, ok? Bom, eram essas ferramentas que eu queria trazer para vocês. Eu espero mesmo que vocês possam colocar isso em prática e depois vir contar para nós do Grupo Emagrecer o que você achou. O que você teve de benefícios, o que você teve de crescimento e aquilo que você acha que a gente poderia melhorar. Conta para nós. Eu vou estar à disposição sempre que for necessário. Foi uma honra passar esse tempo com vocês e poder conhecê-las mais um pouco. Eu desejo uma vida plena, abundante, de satisfação, de autoaceitação, de entendimento e de conhecimento. Um grande beijo. Até o próximo programa, até o próximo encontro.